Amém. Vamos dar início à nossa reunião. Eu vou estar desativando o microfone de todos. Que o nosso encontro seja para a honra e glória do nosso Deus. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite. Que a nossa reunião seja para a honra e glória do Senhor. Eu gostaria de pedir ao Ricardo que iniciasse com uma palavra de oração. Aí, logo em seguida, o Wesley está com os louvores, né, que Deus possa usá-lo de uma forma especial. Logo em seguida, o Ronaldo está com a palavra. Depois, volta para o Wesley, para que ele possa nos dirigir outros louvores. E eu gostaria de pedir ao Jaime que pudesse encerrar com uma palavra de oração. Tudo bem, Jaime? Tudo bem, Ricardo? Joia. Então, Ricardo, a palavra está com você. Por favor. Ok. Boa noite, irmãos, né? Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus maravilhoso, Deus poderoso, louvado, Pai, exaltado e glorificado seja sempre. O único digno de louvor, de adoração és tu, Deus amado, Deus de amor, que o Senhor continue a derramar bênçãos sem medida em nossas vidas, Pai. Que continuemos a buscar o Senhor, Pai, incessantemente, Pai. Continuemos a buscar a tua palavra e praticar a tua palavra, Senhor. Pai amado, que este culto, Pai, seja único exclusivamente para a tua honra, para a tua glória, que os louvores que nosso irmão Wesley vai dirigir, Pai, que cheguem aos teus ouvidos, Pai, um aroma suave, que a tua palavra, Pai, saia da boca do nosso irmão Ronaldo, que seja, como sempre é, uma palavra abençoadora, que entre em nossos corações, Pai, para termos mais e mais conhecimento das maravilhas que é a tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, obrigado por este momento, nos proporcionar este momento, de estarmos sempre aprendendo mais e mais de ti, Pai. Obrigado, Senhor. E é no teu santo nome, no santo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e no Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, é que lhe oramos, agradecemos hoje e para todo sempre, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Estão todos vendo os slides aí? Estão ok? Então vamos louvar o Senhor. Só antes, o Alexandre hoje havia me pedido para eu trazer os louvores, e ele, o irmão, foi tão usado que ele falou assim: irmão, traga louvores bem alegres para o povo de Deus. Eu falei assim, amém. Então, mas a pergunta é: os louvores são alegres, mas vocês estão alegres? Sentem alegres? Coração está ardendo para louvar o Senhor? Então vamos lá. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, sendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, sendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Amém. Satisfação é ter a Cristo, não na maior. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim.
Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração, aleluia, satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim, sem fim. Como nós estamos alegres, sentimos bem, né? E ainda melhor ainda, louvar o Senhor. Vamos entoar este louvor. Eu me sinto bem, bem, bem. Eu me sinto bem em meu viver. É o Espírito de Deus que habita em mim e me faz sentir feliz. Quero sua paz. Paz, paz, quero sua paz em meu viver, porque eu não posso viver sem o meu Jesus e a sua paz, 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 paz. Quero sua luz, 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 quero sua luz em meu viver, porque eu não posso viver sem o meu Jesus e a sua luz, luz, luz. Eu quero seu amor, amor, quero seu amor em meu viver, porque eu não posso viver sem o meu Jesus e o seu amor, amor. Pai, neste momento queremos lhe agradecer por este momento que o Senhor nos dá, de entoar louvores ao Senhor, porque gratos nós somos, porque o Senhor nosso Deus nos amou primeiro, entregando Jesus para morrer na cruz, em nosso favor. Muito obrigado, Deus. Continue conosco e abençoe neste momento o nosso irmão amado, o Ronaldo, que irá ser o porta-voz do Senhor. Que o nosso coração possa estar aberto para receber a tua palavra. Glórias e glórias nós te damos, ó Senhor Jesus. E é no teu nome que eu entrego essa oração. Amém. Ronaldo. Irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. Tá dando para ouvir bem aí? Boa noite, Pablo, né? Fátima, Deus abençoe, estamos nos conhecendo aqui agora. Foi um prazer conhecer vocês. E o interessante que a gente tem tratado nas terças-feiras, desde o início, é o desejo da unidade, né? E essa unidade faz com que nós possamos a nos conhecer também, a ser como família de Deus, né? E devido a nós estarmos com horários diferentes, estamos congregando em horários diferentes, devido ao problema da pandemia. E o projeto, o propósito é de nós não pensarmos que estamos divididos. E nós não estamos divididos, amém, irmãos? Nós estamos congregando em horários diferentes, devido a um decreto, mas somos irmãos, somos igreja de Cristo, o qual Jesus é o cabeça da igreja, e nós somos membros do corpo de Cristo. Então, todos nós
precisamos uns dos outros. Nós somos membros do corpo ligados uns aos outros. Nós necessitamos uns dos outros. E na semana passada, ainda dentro dessa ideia de unidade, o tema é restaurando a unidade. E nós falamos na semana passada de alguns exemplos do Antigo Testamento, de Israel, como Deus estava sempre chamando o povo para que eles voltassem aos estatutos de Moisés, para que eles estivessem voltando, porque o povo sempre, eles caminhavam o tempo corretamente, de repente, o povo ia se desviando. E Deus, com seu imenso amor, na sua infinita misericórdia e graça, ele sempre trazendo, tentando, chamando o povo de volta para que estivesse restaurando, para que lembrasse do início, para que lembrasse onde tudo começou, para que não distanciasse uns dos outros. E nós falamos também de que nós fizemos uma analogia de que dentro do reino nós não somos donos, mas sim mordomos, que fica muito mais fácil, né? Quando o nosso Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quem nos guia. É o Espírito Santo que dá a direção para as igrejas, para as congregações, seja ela em qual local ela estiver. É o Espírito Santo que é o guia, é Jesus que é o cabeça. Então não tem espaço para eu chegar e colocar as minhas ideias. Não tem espaço para o Alexandre colocar as ideias dele, o que ele acha legal, o que o Jaime acha legal. Porque nós somos servos de Jesus Cristo. Então, o que prevalece é Jesus, é a vontade dele. E nós terminamos nesse ponto, e agora nós vamos estar entrando em a necessidade da restauração. Porque é necessário restaurar. E nós falamos que restaurar não é reconstruir. Quando eu restauro, eu estou trazendo de volta a originalidade do que era antes. Não é como eu quebrar uma parede aqui em minha casa e construir novamente uma outra em outro local, porque vai ficar melhor. Não é. Restaurar é trazer de volta. E a necessidade de restauração. Da mesma maneira, irmãos, como Israel, há muitas pessoas hoje em dia que não sentem a necessidade da restauração dos princípios do Novo Testamento. Não vê necessidade em restaurar. Por quê? Não vamos mexer com isso, não vamos voltar, vamos continuar assim. Alguns estão cegos à necessidade. Outros não percebem nem a necessidade, nem a seriedade do assunto. Porque é sério. Porque se nós estamos voltados aqui agora, com o coração aberto para estarmos tratando de unidade, onde que eu vou redescobrir a verdadeira unidade em Jesus? A verdadeira unidade na igreja de Jesus, onde nós somos membros uns dos outros. Como eu posso ser unido com Alexandre em amor, nas dificuldades, nas lutas, no momento do churrasco, mas no momento do choro, no momento da abundância, mas no momento da escassez, no momento do desemprego, no momento onde as coisas estão tudo bem? Como igreja, somos chamados a voltar, a seguir o exemplo dos nossos irmãos do primeiro século, dos apóstolos. Porque se nós olharmos tudo que nós formos fazendo, se nós tirarmos base em voltarmos ao Evangelho, em voltarmos à Escritura, Lucas, quando ele escreve em Atos também, o que o Jaime mostrou para a gente, o panorama de Atos, como os irmãos viviam. É isso. Já está
escrito para mim e para você. Já foi, Jesus já deixou os escritos para nós seguirmos. Eu não preciso de inventar moda. Eu não preciso e nem posso inventar uma nova maneira de ser unido com meus irmãos, porque pode até dar certo por algum tempo, mas vai dar errado no final. Agora, se seguirmos o padrão de Jesus, que ele deixou nos ensinado, aí vai dar certo, meus irmãos. Aí nós vamos chorar juntos. Aí nós vamos sorrir juntos. Aí nós vamos levar as cargas uns dos outros verdadeiramente. Não é? Porque aprendemos direto do Mestre, direto de Jesus, bebemos direto da fonte. E, meus irmãos, todos nós temos acesso a essa fonte. Eu não preciso de um guia espiritual para me levar até aquela fonte. Você não precisa, basta desejarmos em nossos corações querer conhecer aquele que nos chamou, que é Jesus Cristo. E através das Escrituras, meus irmãos, ele vai se revelar e ele tem se revelado a cada um de nós. Amém? Mas o Novo Testamento, ele apresenta claramente a razão pela qual nós precisamos de uma contínua restauração. O Novo Testamento ele está mostrando o tempo todo que nós precisamos de uma restauração contínua, de estar voltando ao princípio, estar voltando ao início. Precisamos de uma contínua restauração, porque sempre haverá, preste atenção, irmãos, sempre haverá quem ensine falsas doutrinas e quem induz os outros a crer em seus ensinamentos e praticá-los. Sempre vai haver. Foi assim também com os nossos irmãos do passado. Sempre vai haver quem quer, quem vai tentar, mesmo até que sem querer, mas porque nós precisamos, porque é necessário que nós venhamos a buscar direto da fonte. É para que quando isso aqui acontecer, vier um ensinamento estranho, vier uma coisa que não está de acordo com a vontade das Escrituras, com a vontade de Jesus, nós vamos refutar. Nós não vamos seguir, porque não é ensinamento do nosso Senhor. Os escritores do Novo Testamento avisaram que haviam falsos mestres na igreja, na época em que escreveram. Os nossos irmãos já haviam nos alertado. Eles passaram por isso. Eles sentiram isso na pele e deixaram escritos para que eu e você não venhamos a cair em heresias, para que nós estejamos atentos ao que está acontecendo. Eu vou compartilhar aqui um versículo para a gente estar vendo que direto da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, tá? 2 Timóteo 2, 16, 17. Compartilhou? Apareceu aí, Alexandre? 2 Timóteo 2, Não. 16, 17? Não. Você vai clicar em compartilhar a tela, aí apareceu uma página. Isso, agora deu certo. Ok. 2 Timóteo 2, 16, 17. Nosso irmão já nos deixou ali ensinando, ele está dizendo, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Se você quiser saber da história de Himeneu e Fileto, lê 2 Timóteo 16, 12, capítulo 2 todo, que você vai entender. Os irmãos que já estavam ensinando falsas doutrinas dentro da igreja. Em seguida,
1 João 3,8, vai estar dizendo que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E falsas doutrinas, falsos ensinamentos, se não é de Jesus, é de quem, meus irmãos? É para dividir a igreja, é para separar. Quando vem falsos ensinamentos, por mais sorrateiros que eles sejam, vão chegando devagar, é para dividir a igreja do Senhor. E o propósito do inimigo de nossas almas, de Satanás, é dividir a igreja, enquanto o propósito do nosso Deus é a unidade da sua igreja. Esse é o propósito de Deus, que estejamos unidos. Nós vamos falando agora a palavra de Deus, 1 João 4, de 1 a 3. Olha aqui que João nos alerta. Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Está vendo? Que não sou eu que estou falando. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e que presentemente já está no mundo. Aquele que não confessa a Cristo, que está contra Cristo, ele é anticristo. Aquele que ensina falsas doutrinas, aquele que quer nos desviar, meus irmãos, aqueles que querem nos levar para um outro caminho, não é de Deus, não procede da verdade. Jesus, em Mateus 24, 24, vai estar falando, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. O propósito é nos enganar, o propósito é enganar você, é me enganar. Se possível, vai enganar os próprios eleitos de Deus. Se não estivermos atentos, se não formos amigos da Bíblia, se não tirarmos tempos para meditar, para ver, para conhecer, não só a letra, meus irmãos, não só a letra, é conhecer o autor, que é Jesus Cristo, a própria palavra, é ter intimidade com Jesus. Se não buscarmos isso, estamos aí prontos a cair em falsas doutrinas, porque nos cercam todos os dias, diariamente, falsos ensinamentos. Atos vai estar falando, Atos 20, de 28 a 31. Olha o que é escrito em Atos para nós. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, olha o que ele está falando. Entre vós, está falando entre os irmãos, entre a igreja, em Atos, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E acima, quando nós vemos que ele está falando que ele havia constituído bispos para pastorear as igrejas, olha a seriedade dos nossos irmãos, dos nossos guias espirituais, dos nossos pastores. Estar atentos, estarem supervisionando se está entrando falsa doutrina no povo de Deus. É minha responsabilidade, sua também, meus irmãos. Mas a responsabilidade que ele chama aqui agora, ele está falando
que havia constituído bispos e pastores para que ficassem de olho no rebanho, porque entre a própria igreja ia penetrar lobos vorazes que não ia poupar o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha a seriedade, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Acontecia isso no primeiro século com os nossos irmãos, e o propósito todo era de quê? De separar, de dividir, de deixar um para cada lado, cada um com seu pensamento. Mas ele vai falar que ia levantar homens dentro da própria igreja, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Aí ele está dizendo agora, vamos prestar atenção, irmãos. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ele tinha admoestado, e ele fala ainda que por 3 anos, noite e dia, ele não cessou de admoestar. Se você, se eu, achamos que muitas vezes quando os irmãos vêm nos ensinar, vêm tentar nos ajudar, abrir os nossos olhos para voltarmos para a palavra de Deus, se nós achamos que já está muito, foi durante 3 anos, noite e dia, que ele não cessou de admoestar com lágrimas a cada um deles a respeito do que ia acontecer, do que estava acontecendo ali no meio do povo. Em 2 Timóteo, em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, é palavra de Deus, irmãos. Ele está fazendo assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Porque se não é ensino de Jesus Cristo, meu irmão, é de demônio. Se não é de Jesus, é contra ele. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, nós devemos tomar muito cuidado e pedir muito em oração ao nosso Pai, para que ele não permita que nossa mente venha a ser cauterizada, mas que ele nos chame ao arrependimento diariamente. Para que ele nos chame ao arrependimento sempre. Ele vai falando que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Um desafio nosso é buscar conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus, meus irmãos. A verdade não sou eu, não sou o dono da verdade, nem tenho a pretensão de ser, porque eu sou homem pecador, falho. Mas Jesus, mira em Jesus, olha para Jesus, olha para a cruz, para aquele que nos chamou, para aquele que nos amou, para aquele que morreu por nós. É Ele, é por Ele, e para Ele que são todas as coisas. Segunda Pedro 2:1-2, ele vai estar dizendo assim, olha, assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Olha, meus irmãos, a seriedade. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. É para nós estarmos atentos mesmo. É para vigiar mesmo. É para meditar na palavra de Deus mesmo. É para pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Para não cairmos, para não desviarmos da verdade. Porque para desviarmos, irmãos, é muito fácil.
se não estivermos embasados na verdadeira fé, em Jesus Cristo, e chegar alguém com meia dúzia de palavras, meia dúzia de versículos, usando textos fora de contexto, dizendo que você vai ser próspero, que você não vai ter mais doença. Quem não quer ser próspero 100%? Quem quer ter doenças? Mas ainda que não seja na prosperidade, ainda que seja na doença, nós temos que ser firmes em nossa fé. Se for na prosperidade, for na saúde, glória a Deus. Se for na bonança, glória a Deus. Mas se for na dificuldade, meus irmãos, se for passar por aflições, que seja embasado na fé, não levados, não deixarmos ser levados por ventos de doutrinas e mantermos a unidade, sabe? Você me ajudar e eu te ajudar, mostrando o caminho, que é Jesus. Ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. A vida em Jesus, a esperança nele. Ele é a nossa esperança. Para mantermos uma unidade, meus irmãos. Trazendo para nós, para nossas congregações, é voltarmos à palavra de Deus, é voltarmos aos ensinos dos apóstolos, é voltarmos a tirar tempo, a dar prioridade para aquilo que é eterno, que é meditação na palavra de Deus. Que seja sempre feito para a glória de Deus. É igual, não adianta eu marcar no lápis assim, eu quero ler 5 capítulos da Bíblia, para que em tanto tempo eu leia a Bíblia toda em um ano. Se você o faz e é para a glória de Deus, continue. Mas se você quer meditar ao Senhor, não coloque tempo. Não marque. Se for um versículo, mas que ele vai te trazer elucidação, para que você não seja enganado com falsas promessas, com filosofias vãs. O que tem de gente hoje, atrás, usando de filosofia, dentro da filosofia, colocando alguns versículos bíblicos e arrastando multidões de pessoas, não é brincadeira. Tem arrastado. E se não, irmãos, mantermos unidos na mesma fé, no mesmo amor, corremos o risco de sermos arrebanhados por falsos mestres, falsos ensinos. Mantenha, meu irmão, na Bíblia, mantenha na palavra. Tudo que eu falar, que qualquer outro irmão, por mais que você o respeite, por mais que eu respeite os meus irmãos, que tem muito conhecimento, tem muito a nos ensinar, meus irmãos mais velhos, e até alguns mais novos, que tem muitos a nos ensinar e tem me ajudado muito, mas é buscar na palavra de Deus, é mirar sempre Jesus Cristo. Porque se o irmão cair, você não vai cair atrás dele. Se você ficar mirando em mim e eu cair, você vai cair. Então mire em Jesus, que você vê que eu estou caindo, você vai lá, estende sua mão e me tira de lá. É melhor, eu prefiro isso. Não é? Jesus, irmãos. É Ele. É por Ele. Logicamente, segue-se então que há falsos mestres hoje em dia. Concordam com isso? Há falsos mestres hoje em dia. Reconhecendo-lhes a apostasia, podemos verdadeiramente entender por que há tantas advertências sobre falsos mestres e falsos ensinamentos no Novo Testamento. Por que há tantos ensinamentos sobre falsos mestres, falsos ensinamentos? Por que o Novo Testamento está carregado de ensino para nós, para estarmos atentos a isso? É porque os nossos irmãos, eles viveram isso,
Eles passaram por isso e eles sabiam que ia se levantar cada vez mais. E hoje tem se levantado também. Como pode uma pessoa dizer, como alguns o fazem, que o erro não está sendo ensinado hoje em dia? Como assim? Basta buscar na palavra de Deus, buscar direto da fonte, que vamos ver que tem muita coisa que não tem nada de evangelho. Apenas para massagear o nosso ego, não é? E nós, irmãos, nós devemos pedir a Deus misericórdia mesmo, porque nós somos falhos. Nós gostamos de ter o ego massageado, né? Ouvir somente coisa boa. Quem não gosta, irmãos? Chegar e falar assim, é só vitória, é só bênção. Eu gosto. Eu queria que fosse só vitória, meus irmãos. Eu queria que fosse só bênção. Eu queria que não houvesse problemas de saúde comigo, com minha família. Eu queria que não houvesse nada disso. Mas eu vou te dar uma notícia. Não é só vitória. Vai ter dia que vai haver derrota. A doença chega. O desemprego chega, a morte chega, as dificuldades da vida estão aí. Mas uma coisa, eu vou te dar uma notícia ainda. Jesus, ele disse que estarei convosco todos os dias de sua vida. Isso me conforta, isso me consola, isso é maravilhoso demais para minha mente, para eu entender tanta graça, tanta misericórdia e tanto amor. Eu sou limitadíssimo. Eu não consigo entender o amor de Jesus em minha vida. Mas eu vivo esse amor todos os dias, o cuidado de Deus. Assim como você, como igreja dele, você vive isso. Temos alguns minutinhos aqui ainda. Mas qual é a responsabilidade do cristão em relação aos falsos mestres e seus ensinamentos falsos? É minha responsabilidade e é sua, meu irmão. Estamos atentos a isso. A vida e o ensino do inspirado apóstolo Paulo responde claramente a essa pergunta. Em seu trabalho, ele declarou o erro específico que estava sendo ensinado em algumas igrejas. Paulo mostrou, ele como servo, ele mostrou, porque tem que haver luz, tem que trazer luz onde está escuro. E Jesus é a luz do mundo. Quando chega o verdadeiro, quando chega o que é santo, vai mostrar o que é profano. Paulo, ele mostrou isso. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Não é aqui não, 16. Pedro. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, que ele fala assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contenda entre vós. 1 Coríntios 15, 12, ele vai falar assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição de mortos? Como assim? Se nós afirmamos que Jesus Cristo ressuscitou, essa é a nossa fé. Como tem alguns dentre vós ensinando que não há ressurreição? Paulo trazendo, chamando a responsabilidade da igreja. Em 2 Timóteo 2,18, ele fala assim: estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão
pervertendo a fé de alguns. Romanos 16, versículo 17 e 18, ele vai estar falando assim, quando ele escreve a carta para Roma. Rogo-vos, irmãos, que noteis, olha o que ele fala com aqueles irmãos. E nós trazemos para nós hoje. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Rogo-vos, irmãos, da congregação do Alípio de Melo. Rogo-vos, irmãos, da congregação de São Paulo, do centro, de Santa Catarina, de onde for, do mundo todo, que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. O que é que ele fala? Afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Suaves palavras, meus irmãos, e palavras erradas, com muita suavidade, não vale de nada, tá? Uma palavra muito suave, mas toda contra a verdade do Senhor. Nada a ver com o Evangelho de Cristo. Não serve para nada. Nós devemos estar atentos a isso. Louvado seja Deus que não temos visto isso acontecer, mas Ele tem nos chamado a atenção, no Novo Testamento, tem nos chamado a atenção para estarmos atentos a isso, para que isso não venha a acontecer, para que estejamos atentos. E Ele foi além, a ponto de mencionar especificamente em cartas inspiradas aqueles que ensinavam erros. 1 Timóteo 1 a 15, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ele fala, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que palavra? A palavra do Ronaldo? Não. A palavra do Alexandre, do Jaime? Se for de acordo com a palavra da verdade de Jesus, sim. Mas se não, não é para aceitar. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Paulo, meus irmãos, nós sabemos um pouco da trajetória que o apóstolo Paulo teve, de quanto ele sofreu pelo evangelho, tudo que ele havia feito antes dele se converter a Cristo. Que ele fala que dos pecadores dos quais eu sou o principal. Ele entendeu o que é o amor a Cristo. 1 Timóteo 1, 19 e 20, ele fala, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Está atento. Eu vou parar por aqui, que o nosso tempo já está encerrando. Vamos terminar. Irmãos, de tudo isso que nós ouvimos junto, que nós compartilhamos junto, aprendemos juntos essa noite, uns com os outros, através da palavra de Deus, porque eu não falei o que eu penso, eu falei palavra de Deus. O que nós devemos estar atentos, abrir os nossos olhos, se quisermos realmente mantermos uma unidade, uma comunhão sincera uns com os outros, é sempre voltarmos ao princípio de tudo, onde começou, desde o início. Deus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência de todos, irmãos. Alexandre. Deus abençoe, Ronaldo. Como é bom nós desfrutarmos deste momento, né? Da palavra de Deus, palavra poderosa.
E nós aqui estamos aqui unidos, né? Com o propósito de cada vez mais engrandecer o nome do nosso Senhor, porque igual você falou, digno ele é de toda honra e de toda glória. Haja visto até a minha esposa Aline está participando com a gente lá de São Paulo, na casa dos nossos primos e também irmãos na fé, mas é maravilhoso. Amém. E nada mais, nada menos, vamos meditar neste louvor e nós queremos ser igual a Cristo. Pedir que Cristo ele esteja sempre reinando em nossas vidas e possamos cada dia mais espelhar na sua vida. Amém. Ser como Cristo, ser como Cristo, tudo que eu peço, ser como Ele, no meu caminho, daqui à glória, tudo que eu peço, ser como Ele. Viver como Cristo, viver como Cristo, tudo que eu peço, viver como Ele, no meu caminho, daqui à glória, tudo que eu peço, viver como Ele. Amar como Cristo, amar como Cristo, tudo que eu peço, amar como Ele, no meu caminho, daqui à glória, tudo que eu peço, amar como Ele. Jaime? Irmãos, vamos falar com Deus? Papai, nós temos muito alegria de estarmos juntos, Pai, meditando na sua palavra, Pai, que foi lida extensivamente para todos nós, Pai. Que jamais venhamos a nos cansar de ouvir a sua palavra, Senhor. Pai, nós rogamos ao Senhor que abra os nossos olhos, Pai, para que vejamos, tanto dentro de nós mesmos, como também no meio do seu povo, Pai, alguma falsa doutrina, algum ensinamento humano que não condiz com o ensino do Novo Testamento, especialmente. Ó amado Deus, abra os nossos ouvidos, Senhor, como Jesus disse, Senhor, à sua igreja, Senhor, lá no primeiro século. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Pai, então, abra os nossos ouvidos, destampa os nossos ouvidos, Pai, para que possamos ouvir a sua palavra e resguardar-nos, Senhor, de toda e qualquer falsa doutrina, de todo e qualquer mal, Senhor. Esperamos no Senhor, Pai, porque nós somos limitados, Senhor, mas o Senhor é ilimitado, o seu poder é ilimitado, a sua bondade, a sua graça é ilimitada. Pai, fique conosco. Agradecemos também, Pai, esses momentos de louvores que a sua igreja prestou, Senhor. Pai, que não fique só no cântico, como acabamos de cantar agora, ser como Cristo, viver como Cristo, amar como Cristo. Senhor, nos chacoalhe, nos balance, Senhor, para nós não apenas cantarmos os cânticos na reunião do seu povo, Senhor, mas que nós possamos refletir do que nós estamos cantando e que nós possamos genuinamente
desejar e ser e praticar a sua palavra para nós sermos como Jesus, porque ele foi obediente ao Senhor, Pai, em todo instante. Ele é nosso irmão mais velho, ele é o nosso advogado, Pai. Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Por isso, Pai, nós oramos ao Senhor, que os nossos louvores, que os cantos espirituais que cantamos tem o propósito também, Pai, de nos advertir. Pai querido, Pai bondoso, eu finalizo, Pai, essa conversa com o Senhor, rogando, Pai, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Peço pela nossa irmã Júlia, que contraiu o vírus, que o Senhor possa livrá-la dessa doença, Senhor, Amém. que tem nos privado tanto, Senhor, de estarmos assim em comunhão, Pai, em tocando fisicamente no outro, Senhor. Pai, o Senhor esteja também com a nossa irmã Geralda, que também contraiu o vírus, a mãe da Vanessa, Senhor. Fica com a dona Geralda, Pai, nesse momento difícil, Senhor, e que o Senhor possa livrá-la também dessa enfermidade. Nosso Deus esteja com a Raica, Senhor, a sobrinha do Marquinhos, que fez a cirurgia nas suas pernas, Senhor, e o desejo dela é andar. Pai, nós temos te pedido, e nós sabemos, Pai, que nós somos 100% dependentes do Senhor, e nós esperamos na sua graça, que o Senhor vai ajudar aquela criança, Senhor, a andar. Nós esperamos no Senhor, Pai, esse milagre, porque por meio das nossas petições, porque a oração do justo, Pai, pode muito por sua eficácia. E os seus filhos hoje, a sua igreja, Pai, os irmãos, somos justificados pelo sangue de Cristo, logo somos justos, Pai. E o Senhor dá eficácia às nossas súplicas. Por isso, Pai, nós esperamos no Senhor, que nós venhamos a nos alegrar com a cura desses irmãos, com a restauração física desses irmãos, Senhor. Amado Deus, eu sei que, por mais que a gente tenta lembrar, a gente esquece de irmãos que estão também sofrendo, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor não esquece de nenhum, não esquece de ninguém. Por isso, supre as nossas limitações humanas, Senhor, e vai de encontro àquele irmão, àquela irmã que está em depressão, que está em agonia, Pai, que está sofrendo qualquer tipo de problema, seja espiritual, seja emocional, seja físico, Pai, social, mental, Pai. Que o Senhor vá de encontro aos nossos irmãos. Esteja com a nossa irmã Jandira, Pai, que está hospitalizada, Pai. Por favor, meu Deus, ajude ela a retornar para o seu lar, para o convívio do seu marido, o André, e os seus 3 filhinhos, Pai. Pai, pedimos, visite a sua casa, Pai, que é o seu povo, a sua igreja, e ajude-os, Pai, por favor. Pai, fica conosco nessa noite de descanso, que nós possamos descansar na certeza das suas palavras, que os seus amados, o Senhor os dá enquanto dorme. Que o nosso sono seja profundo e tranquilo, confiando, Pai, que o nosso amanhã está garantido por causa do Senhor, caso o Senhor queira que ele venha existir. Pai, finalmente, muito obrigado por mais um encontro, Pai, da sua igreja, do seu povo. Em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, é que nós te entregamos mais esta oração do seu povo, Pai. Amém. Amém. Antes da gente de abrir os microfones, eu gostaria de agradecer as pessoas que acompanharam pelo Facebook e também agradecer as pessoas que visualizarão posteriormente pelo YouTube. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós estamos reunindo para a honra e glória do Senhor. Que Deus abençoe também vocês, cada um de vocês que participaram aqui na sala do Zoom,
Que o Senhor seja exaltado através da sua vida. E se Deus assim Amém. permitir, terça-feira que vem nós estaremos juntos novamente. Eu vou estar encerrando agora aqui.